Bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. Estamos ao vivo aqui para um bate-papo incrível com meu amigo Daniel Peixoto. Vamos lá, vamos entrando, vamos pegando uma cadeira aí, ficando à vontade. Para quem vai assistir essa live aí futuramente, fique à vontade. Puxa uma cadeira aí, pega uma fruta. Bom dia, bom dia. E vamos desfrutar aqui de muito conhecimento. O pessoal vai entrando. Espero que estejam me ouvindo e me vendo bem. O sinal tá bom. Vamos lá. Bate-papo sobre plenitude no caos. Como alcançar um equilíbrio em meio a tanto caos nesse momento atual da humanidade em que vivemos. É preciso utilizar de ferramentas para que possamos se manter em um estado de equilíbrio, né? É preciso aprender ferramentas para que a gente alcance aí um estado de equilíbrio para se viver nesse caos. Muito bem-vinda, Lu, minha amiga querida. Bom dia! Muito bom, vi você pegando os orgânicos ali, hein? É isso aí, dando um exemplo, que maravilha. Que possamos todos nós ter acesso a orgânicos, né? E aí quanto mais pessoas consumindo, comprando alimentos orgânicos, maior vai ser a demanda para os produtores, né? E maior vai ser a disponibilidade desses alimentos. Isso é muito importante, a gente se manter aí consumindo esses alimentos, né? Fazendo esforço, economizando, não gastando dinheiro com porcaria, né? E sobrando dinheiro para consumir os orgânicos, né? Conseguir comprar os orgânicos. Eu vou tentar convidar o Dani aqui, eu não sei... ele ainda não está aparecendo aqui para mim. Daniel Peixoto, cadê você? Vamos lá, Iladine tá aqui já. Bom dia, amiga. Hihi. Massa. Agora sim, Daniel Peixoto está na área. E eu vou convidar esse grande homem para esse bate-papo. Aceitando entrar ao vivo. Letícia, bem-vinda, minha amiga. Agora sim, saudações. Saudação, meu querido Will. Tudo bem, irmão? Tranquilo? Que bom te ver, tudo ótimo. Me escuta bem, me ouve bem? Tô te ouvindo e te vendo bem. A minha tela tá cortada? Minha testa tá cortada ou tá aparecendo normal? Tá cortada a sua testa. Pode cair o aparelho aqui agora. Pronto, acho que agora sim, né? Sim, agora foi perfeito. Filha. Bom, agora sim, meu povo, agora sim, vamos dar início aqui a esse bate-papo incrível com o nosso amigo Daniel Peixoto. Gente, faz muito tempo que eu queria fazer essa live, trazer esse tema tão importante, né? Para mim foi um tema muito importante, esse mergulho no autoconhecimento para alcançar uma plenitude, para conseguir viver aqui no olho do furacão, que é essa capital dessa grande São Paulo, né? E quando eu fui ao Rio, no olho do furacão, lá no Rio de Janeiro, e aquele final de semana que passamos aí, eu e a Eli na sua casa, Daniel, em que de repente eu acordei umas 4h40 da manhã e lá estava o Daniel e a parceira dele já fazendo a sua prática de yoga. Eu falei, uau, é isso, essa é uma das ferramentas cruciais para se alcançar uma plenitude nesse caos, nesse momento caótico, nesse mundo caótico que a gente vive hoje. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui. Meu amigo Daniel, por favor, se apresente ao nosso público aí.
Bom dia, Will. Bom dia, galera. Foi um prazer. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, podendo fazer essa live, trocar com o pessoal. Foi um prazer te receber aqui. Espero te receber mais vezes e a gente trocar aí todas essas informações, tudo isso que a gente troca a respeito de alimentação, de estilo de vida, para melhorar a saúde das pessoas. Eu acho que isso que importa no fundo, no fundo. Boa noite, bom dia a todos, né, galera? A gente fez uma live um pouquinho mais cedo aí. Melhor, né, para a gente pegar aí a luz do dia, conseguir aí ter uma. Eu sei que prejudica um pouco porque o pessoal costuma ficar muito no hábito noturno, mas isso tem a ver com o que a gente vai falar aqui também, né? A questão da gente desenvolver hábitos um pouco mais saudáveis. Eu sei que o mundo é um pouco difícil, a vida é um pouco difícil. E eu só quero agradecer e me apresentar aí para todos que não me conhecem aí. Meu nome é Daniel Peixoto, né? Me apresento aqui como terapeuta naturopata e já estou há 4 anos aí atuando na terapêutica, divulgando informações sobre saúde, tanto do corpo, né, física, a questão alimentar, como também psicoemocional também. Maravilha. Bom, conheço o trabalho do Daniel, acho que desde o início ali, quando ele surgiu ali no Instagram, eu já vinha acompanhando, achava incrível. Eu deixava sempre uns comentários ali, é isso aí, vamos lá. Pô, muito massa. Mais um elo na corrente é sempre importante que cada um de vocês que estejam assistindo aqui também possam ser um elo nessa corrente dessa regeneração, né, que é tão importante aí para a nossa geração, para as futuras gerações e para o planeta. Bom, para quem não me conhece, me chamo William. Eu também venho de uma linha da terapia naturopata, né? Minha jornada começou lá em 2012. Em 2016 eu passei a trabalhar com terapias de curas energéticas, né? Ferramentas de curas energéticas com imposição de mãos. Então passei a trabalhar como terapeuta holístico. 2017, 2018 eu já comecei a avançar um pouco mais, aprofundar um pouco mais os estudos na área da saúde, né? E fui pegando aí certificações, radiestesia, astrologia, e na área da saúde, fitoterapia pelo SUS, até que em 2020 eu resolvi entrar para a academia, fiz a graduação em nutrição e hoje eu estou fazendo uma pós-graduação em nutrição clínica funcional, né? E venho levando a vida aí como nutricionista clínico funcional atualmente. Bom, como eu disse, esse tema é extremamente importante para que a gente consiga levar a nossa vida de uma forma mais tranquila, mais saudável, para que a gente possa desfrutar melhor da vida, né? Ser feliz de verdade, né? E a gente sabe que sem uma alimentação saudável não existe felicidade, não existe alegria, não existe prazer, realização, né? Então, meu amigo, você lançou um livro incrível, né? Com diversas dessas ferramentas. Eu queria aqui dar uma pincelada para a galera e a gente trazer alguns tópicos para a galera ter uma noção do que podem encontrar no livro também, né? Trazer um pouco dessas ferramentas aí para a gente viver melhor, né? Então, eu queria começar aqui com a seguinte pergunta, né? Queria que você trouxesse para a gente um pouquinho do conceito sobre o que seria esse caos, né? Que tipo de caos estamos falando, né? E o que seria essa plenitude no caos, né? Traz para a gente um pouquinho sobre isso. É uma ótima pergunta, é uma boa pergunta. Eu vou pedir para você só um minuto, que eu esqueci. Um minuto não, 20 segundos para eu poder pegar aqui o livro, porque ele tem a ver com o que eu vou falar também rapidinho. Já estou voltando já. 30 segundinhos. Ao vivo é assim, meu povo. Maravilha. Esse livro sensacional. Acredito que vai ser aí maravilhoso. É crucial, gente. A gente não pode esquecer de cuidar da mente e do coração, né? Cuidar dos pensamentos e das emoções é crucial para você alcançar o êxito na sua transição alimentar, no seu objetivo de ter uma dieta verdadeiramente saudável, né? Então, cuidar da mente e do coração tem que estar em paralelo. Minha jornada, quando começou, foi um despertar espiritual que eu tive, que acabou me levando a um despertar para alimentação. Então, as duas coisas passaram a caminhar juntos ali a partir desse momento, espiritualidade e alimentação, né? Isso faz parte do desenvolvimento humano e é crucial para todos nós. Agora sim. Agora sim. Bora lá. A pergunta sobre o Plenitude no Caos, né? Esse livro eu comecei a escrever ele foi em 2022, se não me engano. 2022 ou 2022 que eu comecei a escrevê-lo. Demorei mais ou menos 6 meses para escrever. E foi uma novela, né? Porque eu já tinha feito o manuscrito, passei a ideia de
uma capa diferente dessa aqui, né? Que vocês estão vendo. Essa aqui foi eu mesmo que acabei idealizando e graças a Deus eu ganhei um feedback legal, a galera gostou dessa capa aqui. Só que a minha ideia era fazer tipo eu assim, tipo deitado num ambiente verde assim, né? Relaxando, mais ou menos vestido assim mesmo, fazendo yoga ou meditação, algo do gênero. E em volta de mim uma cápsula, né? Uma bolha, e em volta de mim todo o cenário do mundo do caótico que existe, várias mensagens subliminares, assim, a ideia foi essa, né? Só que acabou que não dando muito certo, mas eu preferi que fosse assim mesmo, no final das contas, foi melhor. Tava algo muito complexo. Mas por que eu tô falando isso aqui? A ideia era fazer uma capa mesmo que a pessoa pudesse ver, assim, falar, é plenitude realmente no caos. Ele tá querendo ser pleno dentro dessa cápsula, dentro de um caos. Mas foi bom que seja assim mesmo, que aí acho que também fica menos complexo, né? Então, cara, é uma utopia, né? Esse nome aqui, plenitude no caos, é uma utopia, porque em meio ao caos realmente é difícil você ter plenitude. Mas ele está muito relacionado também com uma coisa que eu estava buscando, porque foi na grande cidade que eu comecei o processo de mudança, ou seja, no meio do caos. Só que eu tive que sair do caos para poder ficar um pouco melhor. Eu fui para uma cidade mais pequena, mas é uma utopia, né? Uma utopia se realizar. Não é a solução para todos os problemas da humanidade. Eu escrevi esse livro pensando na pessoa que estava na mesma situação que eu, que estava com uma vida complicada, estava com algumas determinadas questões de saúde, tanto física quanto mental também, isolado. Então, esse livro foi um livro que eu queria fazer realmente para ajudar as pessoas. Tanto que eu escrevi ele sempre em capítulos bem curtos, com palavras bem assim... na minha profissão, eu uso muito um vocabulário mais rebuscado, né? Mais rebuscado. Então eu tive que tirar isso tudo de mim e fazer assim, falar de uma forma bem acessível com as pessoas. Então eu escrevi praticamente, a ideia inicial foi escrever para cada folha um capítulo, mas não foi possível, porque senão vai ficar muito curto. Mas basicamente uma página você acha que um tema que eu estou falando aqui. E eu queria não só falar da questão da alimentação também, eu queria falar de tudo que o ser humano não é só falar sobre alimentação, nem isso. Você é nutricionista, mas você não fala só de... Né? Você tem conhecimento sobre a vida. Então eu peguei toda a minha experiência de todas as áreas, né, aqui, de saúde, mental, até dos meus estudos mesmo, né, financeira. Peguei e coloquei aqui em tópicos, né, em dicas, de maneira que a pessoa ela possa pegar o livro não só para ler uma vez e parou. Ela pode outras vezes pegar, não tem nada para fazer, preciso ler alguma coisa? Vou ler algumas coisas aqui de dicas de vida. Aí a pessoa olha ali, as próprias 77 dicas que tem aqui. Não é questão de hipocrisia. Eu já digo, nem eu mesmo consigo seguir 100%, porque realmente, como eu falei, é uma utopia, mas é um caminho a se buscar, né? Eu mesmo já revisito o meu próprio livro várias vezes para produzir conteúdo, inclusive, também. E a ideia era essa. Acabou que eu fiz um resumo da história do livro. Foi além do que você me perguntou, né? Mas é isso, pessoal. Caos, porque a gente vive num caos. E a ideia desse livro aqui é te apresentar dicas para você ter um pouquinho de plenitude nesse caos aí que a gente vive. Maravilha, com certeza. Pô, foi ótimo aí. E, pô, é crucial, né, gente? Eu acho que nem sempre a gente vai conseguir aplicar todas as ferramentas que a gente conhece, que a gente descobre, né? Mas em algum momento a gente vai conseguir. Então, assim, eu tive uma fase da minha vida também que eu conseguia meditar durante 40, 50 minutos, às vezes 1 hora do meu dia, eu conseguia estar ali em meditação e alcançar níveis muito profundos de meditação. E, num outro momento, eu já não estava mais conseguindo ter essas práticas diárias. Porém, eu até fiquei um pouco frustrado na época, né? Mas depois, com o tempo, eu percebi que aqueles momentos que eu vivi, aquele período em que eu consegui estar disciplinado e fazer ali a minha meditação diária, gente, aquilo mudou completamente a minha vida, né? Então, aquilo reflete na minha vida até hoje. Por mais que eu não consiga aplicar essa ferramenta da forma que eu aplicava antes, né, hoje com menos frequência, em menor tempo, mas eu colho os frutos até hoje daqueles momentos em que eu estive ali aplicando aquelas ferramentas. Então, acredito que seja isso que você quis dizer. Quando você acessa o seu livro, seu próprio livro, suas próprias ferramentas, né, para você se reconectar com o seu propósito, com as ferramentas que você conhece, né? E dito isso, um pouquinho, por favor,
sobre o tal do politicamente correto. E aí, se você puder emendar também um pouco sobre pressão social, né? São duas coisas que praticamente andam juntas ali, né? Conta um Antes pouquinho para a de tudo, gente eu esse quero dar tema. mandar um beijo aqui para o pessoal que está na live aí. Eu sei que esse horário é um pouquinho ingrato, né? É geralmente o horário que o pessoal está trabalhando. Um É beijo aí para verdade. a Lu, um beijo para a Letícia também. E um beijo para todo mundo que está aí acompanhando a live, tá? Lembrando que ela vai ficar gravada aí. Eu acho que o Will vai deixar gravada aí pro pessoal. E aí você vai poder ver essa conversa. Eu acho que ela vai ser muito rica, vai ser muito produtiva aí para todos. O Will estava perguntando aqui sobre a questão da pressão interna, pressão social, né? Pressão social e o que mais? Politicamente correto. Politicamente correto. Na verdade, está relacionado a uma. Existe uma pressão interna em cada um de nós para fazer aflorar a nossa identidade, fazer aflorar o nosso ser. É uma pressão interna, porque a gente tem uma identidade, né? A gente tem dentro daquilo que foi construído, das nossas crenças, que a gente foi construído, que a gente foi educado. Então a gente tem essa individualidade que a gente vai se construindo. Só que infelizmente ela se choca com essa pressão externa, né, de conformidade social. Até a questão aqui eu até anotei a pseudo-ilusão do mundo homogêneo, que na verdade não é homogêneo, o mundo é plural, existem ideias, existem concepções, e você tem algo dentro de cada um de nós, tem uma essência, tem uma identidade. E ela se choca muitas vezes com essa pressão social do politicamente correto, de que tem que ser tudo bonitinho, tem que ser tudo desse jeito. E aí, muitas vezes, você fica numa sinuca de bico, porque você se vê numa situação de, para ser aceito, muitas vezes, você tem que se conformar a esse comportamento, a essa pressão externa. Só que ao mesmo tempo existe essa pressão interna sua querendo aflorar, querendo mostrar quem você é para o mundo. E às vezes você se comportar para agradar o social, dependendo do caso, né, a gente tem que refletir, que eu sei que a gente tem que ser um pouco diplomático nesse mundo, mas pode ser muito enervante, muito desvitalizante. Então a gente tem que ver até que ponto a gente se conformar ao social e renunciar ao nosso ser, à nossa identidade, pode ser bom para a gente ou não. Até porque a questão é que a pessoa fica com medo do conflito, né? Esse conflito que geralmente é incômodo. Né? Claro, eu acho que a gente tem que realmente sim evitar os conflitos, mas a gente tem que ter um limite nisso aí. Até porque esses conflitos eles precisam acontecer, gente. Faz parte da dinâmica do cosmos e do universo. Porque ele é até para o nosso próprio crescimento pessoal. Né? Às vezes eu discordo de uma coisa, eu penso uma coisa, o Will pensa outra. Claro, de maneira respeitosa a gente vai conversar, porque muitas vezes eu posso descobrir que eu estou errado. Ou ele pode descobrir que está errado. Se não tiver o choque e o conflito, tem que ter. Entende? Eu acho que faz parte do seu papel. Você precisa meditar como em evolução humana, evoluir, né, a nível humano, você trazer para fora a sua identidade. E a sua identidade ela pode estar moldada, ela é moldada, como eu falei, das suas crenças, do que você foi educado. E muitas vezes você foi educado de maneira errada, como as pessoas foram educadas aí sobre alimentação, sobre estilo de vida, padrões mentais, como mexer com dinheiro. Então, se você não soltar isso, se você não ir confrontar, você não vai evoluir como ser humano. Ou então vai impedir que outras pessoas evoluam, que às vezes você pode estar além, né? Você pode estar sabendo alguma coisa a mais. Né? É assim que a gente se constrói quanto identidade. Essa questão de querer evitar o conflito o tempo todo e ceder à pressão social, claro, a gente entende que tem que se ser um pouco diplomático, não dá para ficar querendo arrumar briga nem com todo mundo, mas a gente tem que ver até que ponto isso está fazendo bem ou não para a gente. Enfim, não vou me estender nisso aí, não, dá muito pano para manga, e é isso. É isso aí, como ele falou, a vida e seus vários tons de cinza. Mas realmente, eu acredito que chega muito para ti isso, né, nos seus consulentes, essa questão da pressão social. Putz, mas aí como é que eu vou fazer? Vou ceder no domingão ali no almoço de família e coisa e tal. Então eu sempre falo para as pessoas, tu precisa manter a sua fidelidade contigo mesmo, com seus objetivos. Né? Eu quero ser mais saudável, eu preciso me manter no meu propósito aqui. Né? E às vezes você não ceder ao seu propósito, né? E gerar esse atrito, esse conflito entre você e talvez seus familiares ali, talvez é importante, pode acabar sendo um momento de reflexão para esses familiares, né? Eles vão olhar para ti e vão falar, nossa, olha como ele mantém a postura dele e consegue ficar firme no propósito dele de ser mais saudável.
ele realmente não vai comer isso, mas ele está feliz, ele está bem, ele está firme ali no propósito. Então, isso é realmente importante, né? Eu penso que a gente não pode ficar empurrando com a barriga coisas conflitos internos, né? Ainda mais sobre a nossa própria conduta filosófica de vida. Isso pode gerar até mesmo doenças graves, né? Porque entra no campo da psicossomática e aquilo vai se manifestar no corpo se você não resolver isso no âmbito da sua mente e do seu coração, né? Então, dito isso, uma próxima questão que eu anotei aqui foi, diante de toda essa confusão, né? Como conduzir uma boa alimentação? Porque hoje se fala de dieta exclusivamente à base de carne, outros exclusivamente à base de frutas e outros que comem grãos e isso. E tipo assim, aquela bagunça, e acredito que ninguém está entendendo nada sobre como conduzir a sua alimentação, né? Então, se puder falar um pouquinho sobre isso. Eu queria falar aqui sobre como o Hermógenes, né, o pai do yoga no Brasil, não sei se você já ouviu falar, né, o Hermógenes, ele falava muito de egoesclerose e normose. Egoesclerose e normose. O que está acontecendo que eu estou vendo aí, que eu até comentei no vídeo recente, você tinha até me apontado isso, foi uma boa questão para a gente trazer aqui, é a questão de que as pessoas, elas já há muito tempo já começaram a perceber que existe algo errado na alimentação. As pessoas começaram a entender isso e algumas pessoas começaram a perceber também, umas se manifestaram e outras ficaram quietas para tirar vontade desse processo, começaram a perceber também que vem várias dietas propondo soluções para problemas, né? É uma meio que onda do mercado e o mercado está de olho nisso, né? O mercado às vezes ele aperta a mão da ciência e acaba prostituindo uma e um prostitui o outro, o negócio fica meio uma bagunça, né? Enfim, a gente tem dieta de tudo aí que você possa imaginar. Desde a dieta da blogueira até a dieta lá do PhD, do doutor, não sei das contas, das vitaminas. O ponto é o seguinte, hoje em dia está uma confusão até isso. Está realmente uma confusão. Mas o que eu tenho percebido é o seguinte, tem pessoas que começaram a se alimentar melhor. Por que isso tem a ver com a egosclerose? Porque o ser humano, infelizmente, é um problema de ego, né? As pessoas começaram a comer de um jeito X, aí ela começa a achar que está acima de outro ser humano que está comendo do jeito Y. Né? Eu como assim? Foi uma tentativa de se diferenciar de outras pessoas, sabe? E de se aproveitar também, de certa forma, como se ela estivesse num patamar de evolução. Só que não é por aí que a gente tem que ver as coisas, sabe? A gente não tem que ver as coisas, eu até entendo, não estou querendo pagar uma de politicamente correto aqui, incorreto, mas as coisas às vezes elas meio que se misturam, né? Já que a gente vive nesse mundo meio caótico, meio capitalista, meio não, né? Do capital e tudo mais. Mas é isso que eu tenho percebido. As pessoas elas têm tentado arrumar qualquer tipo de coisa. Né? O ser humano é assim, para poder tentar se colocar acima de outro, porque está se alimentando melhor, o outro está se alimentando pior. A gente não tem que ver as coisas por aí. O ponto é o seguinte, isso às vezes acaba até sendo... É uma coisa que eu mesmo, né? Eu falo, guilt, né? Que às vezes a gente fica numa pegada de... A gente descobre a verdade e a gente quer falar, às vezes, para ajudar mesmo. Aí acaba meio que parecendo que está tocando um terror. Aí o pessoal cunhou a palavra terrorismo alimentar, né? Porque, de fato, agora, depois de 4 anos de terapêutica e vendo e tendo contato com pessoas, atendendo pessoas, a gente vai amadurecendo. A gente vai vendo, claro, ninguém, eu em hipótese alguma, estou encorajando aqui a ficar passando a mão na cabeça de todas as pessoas. Nada disso. A mensagem tem que ser falada e o que é correto a gente vai falar. Mas a gente tem que entender que cada um tem um processo, cada um tem um tempo. As coisas não são assim como a gente acha que é. Mas, resumindo, existem vários tipos de dieta, pessoal, vários tipos. E aí cada um vem com uma fórmula mágica que vai fazer assim, vai fazer assado. Mas o ponto é o seguinte, nesse ponto existe consenso sim. A menos que a pessoa esteja fora realmente da realidade ou alguma coisa assim, mas existe um consenso. Qualquer um, em sã consciência, pelo amor de Deus, em sã consciência, tá? Que quer falar de alimentação, que sabe um pouco de alimentação, independentemente da dieta que ela defende, como eu falei, em sã consciência. Tem gente que defende que você tem que comer um monte de carne crua e não comer frutas e vegetais. Né? Aí realmente eu não acho que isso está em sã consciência, mas posso estar enganado. Enfim. Mas qualquer um que vocês conversarem aí, pessoal, qualquer nutricionista, o Will é nutricionista, ele pode falar aí, que ninguém vai falar para você que, caramba, fruta e vegetal faz mal. Ninguém. Cara, ninguém. Eu acho que, tipo assim, se pegar, tá, eu sei que não existe consenso. Se pegar 100 pessoas, 99, 98, sei lá, 95, vão falar que frutas e vegetais é legal, é bacana. Então, existe sim, não vou dizer dieta, alimentos que são mais apropriados para nós, que dão mais certo. Alimentos que você pode comer sem processar, sem cozinhar, sem nada disso.
Não estou aqui julgando se você cozinha, se você... Não estou julgando isso. O ponto é esse. A gente tem que vestir a sandália da humildade e pensar assim. Até nós, na figura de terapeuta. Bom, quais são os melhores alimentos? Vamos lá. Frutas, vegetais, sementes, oleaginosas, legumes e brotos. Bom, vamos pegar um indivíduo, vamos falar com as pessoas, olha só. Eu sei que você está comendo isso, eu sei que você está comendo assado. Tem coisas que você tem que evitar de qualquer maneira, né? Por exemplo, industrializado você tem que evitar, não tem como, né? Industrializados, né? Processados, né? Esses alimentos. Vamos pegar um indivíduo e vamos colocar ele para comer o mais próximo disso, de frutas e vegetais, né? É bem simples. A gente bota ali o indivíduo para comer aquilo ali. Quanto mais próximo você tiver aquilo ali, eu sei que tem a polêmica, tem a questão do ovo, tem a questão de uma série de coisas, mas não vamos ficar muito se atendo a isso. Vamos se ater a, claro, vamos divulgar a nossa mensagem, que a gente entende correto, tem divergências, mas vamos pegar um indivíduo e vamos aproximar ele mais do que a gente puder disso. Partindo daí, aí a gente já pode, eu acho que isso é uma perspectiva mais humana de lidar com a coisa e evita até determinados conflitos desnecessários. Maravilha, sensacional. Isso é muito importante, tudo isso. E eu acho que, como você disse, eu achei incrível essa fala, né, em um dos seus vídeos ali, você no Instagram do livro, né, que você traz sobre o óbvio, né, tipo, pô, é óbvio que ninguém vai falar que frutas e vegetais faz mal, não tem como, isso não faz sentido, né, mas para quem quiser entender mais, vale ter a experiência no próprio organismo, né? Vale dar uma pesquisada sobre biologia comparativa, né? Nós, como seres humanos, nos parecemos mais com quais tipos de animais? Né? Os bonobos são os mais próximos do ser humano. Como que esses animais se alimentam? Né? Se você quiser ir mais a fundo, pesquise sobre a fisiologia desse animal. O trato digestivo é parecido com o do ser humano? O que eles comem? Como eles comem? Eles comem frutas e vegetais crus. Não cozinha nada, não tempera nada, não assa, não frita, não congela. Não que a gente não possa congelar, fritar, ou enfim, a gente pode tudo, né? Mas quer saber o que é ideal? Tá fácil, tá na natureza, ela mostra pra gente, né? Então, isso também é muito importante. Daniel, por favor, meu amigo, ansiedade e intuição e o valor da rotina, né? O que você tem a dizer sobre isso? O valor da... Cortou. O valor... Ansiedade e intuição e rotina. Tá. Bom, vamos lá. Na verdade, são duas perguntas em uma, né? Ansiedade, intuição e questão da rotina, né? Rotina. Antes de passar para essa, só para falar para o pessoal com relação à dieta, que se você está debilitado fisicamente, tá? A nível, tem uma doença grave, alguma coisa assim, o ideal, né? Vai polemizar aqui de novo. O ideal seria a abstenção de alimentos. Mas, enfim, quanto mais prejudicado de saúde você estiver, mais próximo da dieta ideal você tem que estar, tá? Você tem que estar próximo ali das frutas e vegetais, enfim, da dieta crudívora, né? Quanto mais debilitado você tiver, é importante que você não se permita fazer determinadas outras coisas. Enfim, é só para um alerta aí para a galera não achar que a gente... não, você faz e aí você pode comer o que quiser, não. Porque aí já entra aquela discussão, né? Que aí chega lá, pô, o nutricionista mandando o cara se entupir de carne, o cara com câncer tipo 4, entende? Umas paradas assim, entendeu? Médico. Aí realmente a gente vai brigar contra isso. Uhum. Mas agora, do contrário, se a pessoa tá ali nos parâmetros legais, aí chega lá alguém para ela e fala que ela tem que comer uma dieta, tá, aí vai comer ovo, não sei o que, mas vai comer fruta, vai comer vegetal, aí a gente até... Mas do contrário, realmente é meio complicado, né? Mas enfim. Amigoterapia, parente terapia, esses daí são perigosas, essas terapias aí. Amigoterapia, né? Amigoterapia. Boa. Bom, acho que os profissionais que dedicam a vida, eu e o Daniel, nós dedicamos a vida a isso aqui, a esses estudos, né? Então busque acompanhamento se você tem dúvida, tem receio de como fazer, busque o nosso trabalho, a gente está aqui para isso. Ansiedade e intuição, né? Ansiedade é tipo aquele sininho. Tipo assim, as pessoas têm uma má interpretação acerca de ansiedade. As pessoas, na verdade, às vezes ficam até sofrendo, porque, eu tô com ansiedade. Mas, na verdade, a ansiedade, tal qual as doenças que a gente fala aqui, ela é gerada pelo próprio organismo e, na verdade, ela é até para ajudar. A ansiedade, ela te tira da zona de conforto, né? Ela te impele ali ao movimento, à vitalidade.
e ela demonstra que você é uma pessoa séria e comprometida. A pessoa que tem ansiedade, né, que na verdade é o corpo, né, que gera, ela é uma pessoa comprometida e uma pessoa séria. Porque você muitas vezes vê aquela galera assim, não, tô de boa, zen, tranquilo, as pessoas meio que confundem as coisas. Surfista, nada contra o surfista, porque eu também surfo, mas tipo aquela vibe de boas. Essas pessoas, esse tipo de pessoa, a pessoa fala, eles não têm ansiedade. Mas na verdade, muitas delas são descomprometidas. Por isso que não tem ansiedade. Até porque se você coloca essa pessoa no meio imerso ao caos ali, vão ser as pessoas que vão mais vai sofrer com ansiedade. Então, a ansiedade ela não é um demérito. A ansiedade ela faz parte. É o movimento, é a fluidez, a vitalidade. Ela te impele a agir e mostra que você está compromissado em resolver um problema, uma tarefa que você quer fazer. O problema é que esse sininho, que é a ansiedade, ele acaba tocando e você escuta ele de uma maneira muito intensa e aí os movimentos acabam ficando descoordenados. E aí, se você ficar nessa em excesso, né, você vai começar a sentir essas sensações de quê? De angústia, de apatia, porque você não conseguiu fazer aquilo que você queria fazer. Ansiedade. E aí o que acontece? Aí a ansiedade já vai se relacionar à questão dessa apatia, dessa angústia, que você vai sempre sentir quando você fica ali fora do seu lugar para fazer uma coisa que você não consegue fazer. O resultado disso é que se virar um processo crônico, inevitavelmente vai virar uma depressão. Só que, do outro lado, o que acontece? Essa ansiedade aflorar, é importante que ela aflore porque ela vai te direcionar. Só que existe uma salvação. E qual é a salvação para essa ansiedade que aflora, que todo mundo tem? Não adianta. Em maior ou menor grau, todo mundo tem. Não adianta. Quem vive nesse mundo, né? Nesse mundo do jeito que está, vai ter menor ou menor grau ansiedade ou algum tipo de desvirtuo mental, tá? É normal isso aí. Mas um papo aí para outra história. Você vai escutar aí, o que é o contraposto da ansiedade? É aquela voz bem sutil, que te impele para calma, para temperança, para tranquilidade e para pensar as opções que te faz partir de um lugar sincero e verdadeiro, que é a intuição. É a intuição quando a ansiedade ela vem na urgência. Não, tem que fazer, tem que falar. Por exemplo, eu estava aqui lendo o livro, precisava ler, precisava fazer e não ia dar tempo de eu fazer, porque ia ter a live com o Will ali. Aí ligou a ansiedade. Gente, eu não vou conseguir fazer, não sei o que, não sei o que lá. Aí o que acontece? Eu vou levar isso pro coração? Não, eu vi uma outra voz também, que é aquela voz dizendo assim o seguinte, que a gente costuma não escutar quando a gente está excitado, né? Rapaz, não tem como fazer tudo. Dá prioridade ao que é mais importante. Depois você faz, é a vida. Entenda. Essa é a voz da intuição que você vai ter que escutar nesses momentos. Isso é muito sério, gente. Tem muitas pessoas sofrendo com isso. A maioria de nós estamos sofrendo com isso. É aprender, desenvolver essa tenacidade de escutar essa intuição. E aí, partindo sim de um local de conforto, a intuição não vai falar para você ficar de boa nem nada. Ela vai simplesmente falar contigo. Ela não falou para esquece tudo. Ela não mandou largar tudo. Ela falou, não, dá prioridade àquilo que é mais importante. Que é estar aqui, partilhar a mensagem, né? Partilhar o pão, né? Que é a mensagem, a palavra. E é isso, é assim que eu vejo. Eu posso já partir para a questão da rotina ou você quer comentar alguma coisa aí do que eu falei? Eu queria só deixar um comentário, né? Eu achei muito interessante. Acho que eu nunca ouvi falar de ansiedade da forma como você falou agora. Achei incrível. Que a ansiedade realmente é algo importante que nos empurra para frente, né? Mas eu acho que vale também a gente ter atenção de onde vem essa ansiedade. O que é que está promovendo essa ansiedade? É um Instagram ali, você passando tela e vendo pessoas fazendo todas as coisas que você quer fazer na vida, um monte de gente já fazendo, e aí você fica ansioso porque você ainda não fez. Essa não é uma ansiedade que eu creio que seja saudável, né? Então, acho que vale realmente ter aquele lampejo da intuição e se acalmar, respirar e ver o que é prioridade agora, o que a gente consegue fazer agora, né? Isso é bastante importante. Mas eu achei incrível a forma como você trouxe aí sobre a ansiedade. Realmente todos nós temos, não tem como. Isso é intrínseco ao ser humano, mas incrível, ela nos move, né? E aí vale ouvir o lampejo da intuição que vem assim, ó, do nada. Isso é intuição. A intuição, ela aparece do nada. Não é algo que você ficou mirabolando. Ela, plim, vem na sua mente o download completo da informação, né? Incrível. Agora, eu acho que a rotina, ela se linka um pouco nesse lance, né?
da ansiedade? Eu queria falar sobre rotina. A rotina é uma palavra que, na verdade, ela acabou ganhando uma conotação um pouco diferente, né? Ela é vista como um fardo, como um peso, né? Eu até entendo isso, mas a gente não deveria chamar de rotina, né? Acho que é um problema até um pouco vocabulário, até eu estava pensando isso um pouco antes da live. Mas o que eu queria dizer sobre a rotina é o seguinte: a rotina é a chave da existência da vida material, gente. É a chave, muita gente não acha que é, mas é. Até os animais, quando a gente fala, animal, querer viver como um animal na natureza, até eles têm rotina. Eles comem, né? Eles têm tempo de procriação, tempo de migração, até eles têm rotina. Aí a gente veio falar que rotina, não sei o que, é pesada, não, vamos sair da rotina, vamos não sei o que. Eu até entendo, porque deturpou o sentido da palavra, né? Na existência material, gente, eu entendo, né? Isso é um papo até mais filosófico do que científico, né? Mas é até lógico, se você for parar para pensar, a existência na vida material, a dinâmica dela depende da questão da rotina. Se você quiser fugir de uma rotina, né, nesse sentido que a gente está abordando aqui, de que eu não quero ter um compromisso, não quero ter nada, eu quero, sei lá, não quero ter isso, aí você vai se filiar à questão do. Eu não entendo também muito a religião, mas eu tenho uma ideia dos parâmetros gerais. Se eu estiver enganado aí, até você pode me corrigir, ou quem for, tá? Não tem problema com isso. Mas eu acho que aí você tem que ir para o budismo, né? Para o nirvana, para alcançar lá o nada, o vazio, né? Que aí realmente você vai estar desvinculado de tudo, aí você não tem uma rotina, você vai estar transcendendo. Parece brincadeira, mas eu estou falando sério. Aí sim você não vai ter uma rotina, aí você vai realmente transcender. Mas enquanto você está na matéria, cara, se eu tiver falado alguma besteira da concepção que eu acho que é do budismo, tá? Me corrijam aí, porque eu não conheço profundamente, eu sei de coisas gerais, né? Do nirvana, do espaço para iluminação, mas enfim. A rotina faz parte da dinâmica da vida. Ela não deve ser encarada como um fardo. Ela, além de ser um método de você organizar melhor o seu tempo, porque você já tendo tudo planejado e anotado que você vai fazer ao longo do seu dia, você pode arrumar gaps aqui para você encaixar o seu lazer, né? Ela também ela é fundamental para você. Só um minuto, só um minuto, só um minuto, só um minuto. Um balãozinho, tem um balãozinho aqui, gente, com uma interrogação. Coloquem as perguntas aqui, que aí fica fácil para depois pegar essas perguntas. Porque senão elas vão subindo e fica depois difícil de pegar as perguntas. Então, quem tiver perguntas, por favor, coloque aqui no balãozinho com a interrogação. Foi mal, desculpa, gente. Eu fui botar aqui para carregar o celular aqui, que a bateria já tava meio punk já. Pode continuar? Dale. Falando sobre a rotina. A rotina, ela tem que ser encarada também como é uma via para você alcançar o seu objetivo. Ela não pode ser encarada como um fardo, sabe? Você quer conquistar alguma coisa, passar numa prova, um emprego, o que seja, ou ganhar um condicionamento físico, emagrecer, melhorar a saúde. Faz parte você ter a rotina. E são tarefas. O que é a rotina? É esse fardo que as pessoas ficam, são coisinhas que tem que ficar fazendo todo dia, isso é chato. Mas faz parte do processo. Faz parte do processo, você tem que encarar isso de uma maneira legal. A rotina, nesse sentido, ela é libertadora. Porque é uma sequência de atos que tem que ser desencadeados para você alcançar um objetivo. E também para você organizar o seu tempo. Se você organiza direito o seu tempo, você pode arrumar esse tempo para o lazer, né, para ficar mais soft, mais suave. É assim que eu vejo as coisas. Maravilha. Eu acho extremamente importante rotina, né? Às vezes é gostoso sair da rotina, mas ao mesmo tempo também é difícil às vezes sair da rotina, né? Eu, por exemplo, gosto muito de acordar, me exercitar, depois tomar meu suco, depois fazer a minha primeira refeição sólida. Então, assim, tem todo dia acontece mais ou menos da mesma forma. E eu fiz com que esses processos se transformassem em algo prazeroso para mim, né? Então, o meu momento de acordar e fazer meu suco verde, né? Depois o momento de eu tomar o sol e ler o meu livro, o momento de eu fazer minha primeira refeição sólida. Então, tudo isso é prazeroso para mim hoje, né? Eu fiz de forma com que ficasse prazeroso e todo mundo pode fazer de uma forma que seja prazeroso para si. Isso é muito importante, como o Dani falou, para a gente alcançar os nossos
objetivos, né? Senão, e é legal como chega no final do dia e você realizou todas as suas tarefas e você, uau, putz, agora eu posso assistir uma série, sei lá, agora eu vou ler outro livro, agora eu vou, pô, tô tranquilo, tô em paz, eu cumpri ali todos os minhas tarefas do dia, né? Então, eu acho de extrema importância a rotina, né? Então, maravilha, muito bem colocado aí. Eu queria agora falar um pouquinho, Dani, sobre que você pudesse falar. Eu vi num vídeo seu muito interessante, é você falando sobre autoimagem, né? O que a gente pensa de si mesmo, né? E posteriormente, como seguir melhor o fluxo da vida, né? Então, esse tema, né, autoimagem, o que a gente pensa sobre nós mesmos, né? Eu acho isso crucial, né? E como seguir assim de uma forma tranquila. Acho que a gente já falou um pouco já sobre isso, mas de repente dá mais uma pincelada sobre como seguir melhor o fluxo da vida, né? Ou como seguir o fluxo da vida, porque muitas vezes a dificuldade está em como seguir o fluxo da vida, né? Então, é isso. Autoimagem e o fluxo da vida. Eu vejo a questão da autoimagem, né? Eu não sei se talvez eu tenha interpretado da maneira adequada isso, mas eu acho que vai ter relação de certa forma aqui. Eu até tomei umas notinhas aqui. Eu vejo essa questão da autoimagem muito ligada à questão da aceitação. Aceitação. A aceitação ela é um pouco diferente da conformidade, né? Porque na conformidade você podia fazer, mas você não quis fazer. Você simplesmente, eu podia ter lido aqui o livro em 2 semanas, mas eu sei lá, não quis fazer, né? Agora, já a questão da aceitação é você não pode fazer, e o problema é que você escolhe não querer fazer. Simplesmente, não posso e tá tudo bem, né? Você aceita isso. O problema é que a gente muitas vezes não quer aceitar. A gente não pode e acha que pode fazer. Por exemplo, eu não posso mudar a cor da minha pele, né? Nem o formato do meu nariz, em regra, né? A gente sabe que tem plástico, tem uma série de coisas aí, mas enfim, eu não posso. E aí, o que acontece? Eu não posso e eu tenho que aceitar isso. Só que as pessoas não aceitam. A maioria não aceita. Por que ela não aceita? Porque tem a crença limitante, ela não compreende de que por ela ter a pele mais clara ou ter um formato diferente, ela vai ter mais oportunidades, né? Como já teve isso e até tem até hoje, infelizmente. Mas o que seria o aceitar? Ela ir mais a fundo. Aí ela vai entrar no campo da compreensão. Que é o quê? Se perguntar o porquê das coisas. Bom, tudo bem. Eu não tenho mais oportunidade porque eu tenho pele preta, nariz, sei lá, estranho. Mas por que isso acontece? Vamos compreender, vamos nos questionar o porquê disso tudo. Por que isso acontece? Porque foi um processo histórico discriminatório dos meus ancestrais, né? Egoísmo, manipulação, jogo de poder, escravidão, né? Aí eu vou começando a compreender as coisas para chegar naquele lugar que é confortabilíssimo, que é o da aceitação das coisas que você não pode mudar, das coisas que você não pode fazer, que é diferente de conformidade. E aceitar é maravilhoso. Você desprende de algo que está ali te incomodando e te coçando. Deixa fluir. O mundo é assim e a vida que segue, eu vou tocar a minha vida. O que eu posso mudar? É isso? Então nós vamos mudar isso. Eu quero mudar? É importante? Eu compreendo por quê? Beleza. Eu não entendo, eu não posso, eu não quero, deixa para lá. Se está te afetando, vá atrás dos porquês das coisas e deixa rolar. Larga de mão. Não tente passar por cima disso. Porque você começa a afetar pelo bem da sua saúde física e mental. Você precisa aprender a aceitar determinadas coisas que você não pode mudar. Muitas vezes você pode se prejudicar fisicamente porque eu não aceito meu nariz assim, vou lá e faço uma plástica no nariz. Olha o risco que você pode estar correndo aí. Ou fazer alguma coisa, uma intervenção na boca, aí um monte de mulher tem um monte de coisa. Física e mental também, né? Porque pega ali a peixe de uma coisa ridicularizada, né? Porque você não está aceitando. Não está aceitando a sua cor, não está aceitando a sua idade, não está aceitando até o seu próprio peso. Eu sei que a questão do peso você pode mudar, mas para você lidar com isso, primeiro você tem que aceitar que você tem sobrepeso. Inclusive, o sobrepeso está ali em você justamente para te falar, cara, olha só a que ponto nós chegamos. Tô assim, recebi assim, eu tinha que receber isso. Então agora é hora de mudar. Eu posso mudar? Eu quero mudar? Eu entendo por quê? Eu compreendo por quê? E aí a gente segue numa boa. E é um processo, gente, que leva tempo, tá? Infelizmente, ele leva tempo e a gente tem que ter paciência e mais carinho com nós mesmos. Deixar de ficar se cobrando tanto assim, senão volta aquilo que a gente falou ali, a gente fica ansioso. E ansioso
E a ansiedade não pode cronificar, porque se cronificar pode virar uma depressão. A gente tem que ter um pouquinho mais de carinho com a gente mesmo, aceitar um pouco mais. E você estava falando da questão do flow, né? De seguir o fluxo da vida. Mas eu vou falar uma coisa aqui que não é necessariamente isso, mas eu acho que tem relação. Que é a questão de você começar, né? Começar algo. Você tem que começar o que você quer fazer, sua mudança de alimentação, sua mudança de estilo de vida, sei lá, de trabalho, o que é que você quer fazer, estudar. Você tem que começar. Né? Começar e fazer lá a casinha dos sonhos, que às vezes a gente despreza isso. O que é essa casinha dos sonhos? Primeira coisa, você vai, sei lá, você quer parar de fumar? Um exemplo. Você tem que, em primeiro lugar, buscar um motivo altamente relevante e significativo para você tomar essa decisão. Não adianta ser uma coisa simples. Não adianta ser que nem o SUS está fazendo aí, falar porque faz mal à saúde. Não, não é isso. Isso não vai fazer. Senão as pessoas pararão de fumar. Você entende? E, na verdade, eu não posso deixar de falar isso aqui, isso é um tema à parte também, essa questão aí do cigarro, não eles fazem essa propaganda, mas não é pelo seu bem não, tá? Eles não fazem essa propaganda contra o cigarro pelo seu bem não, porque realmente sai muito caro os custos do cigarro para o SUS, é do dinheiro público que eles desviam, e aí eles fazem toda essa propaganda, mas não é porque por eles você, né? Desculpa por ficar com a peixe de conspiracionista aqui, mas por eles você vai pra merda. Mas não é por causa disso, não. Mas enfim, desviei do assunto, não consegui, foi mal, foi mais forte do que eu. A ansiedade bateu aqui, mas eu tive que falar isso. Mas enfim, só para quebrar um pouquinho o gelo, que isso aqui é muito sério que a gente está falando. Você tem que achar um motivo substancial para você parar com aquilo, por exemplo, parar de fumar. Você dizer que é porque faz mal à saúde, tá, é até um bom motivo. Mas agora, quer um motivo mais profundo? Pô, se eu morrer agora, eu não vou poder ver meu filho e nem meus netos. Olha aí que coisa mais profunda. Eu não quero sofrer, eu não quero viver mais essa vida. Aí sim a gente já está começando a trabalhar num motivo mais profundo para se falar em mudanças. Porque se você. Esse é o ponto de partida. Se você for partir de uma coisa, porque eu vi todo mundo no Instagram, é bonito, é legal. Não é um motivo forte. Tem que ser aquilo, sabe? Aquela coisa profunda e realmente significativa, não egocêntrica, né? Não uma coisa superficial, mas uma coisa bem profunda para você começar. E aí você começa a implementar as mudanças no seu tempo, da maneira que você, aí, respeitando a sua individualidade. E uma coisa que as pessoas esquecem é a questão da casinha dos sonhos, que acontece, na verdade, de uma maneira meio que automática, né? Mas aí muita gente esquece de fazer isso, que é o seguinte, o próprio Walt Disney falava isso, né? Que você tem que tirar um momento do seu dia, nem que seja 5 minutos, 2, 3 minutos, e ficar meditando a respeito do que você quer alcançar, a respeito do que você quer empreender na sua vida, sei lá o que seja, né? Se tirar, mas assim, não é necessariamente você parar e ficar ali só pensando. É uma coisa que meio que acontece intuitivamente, pô. Você às vezes quer, eu quero virar um terapeuta, eu quero virar alguma coisa, você começa a se pensar como um terapeuta, atendendo as pessoas, fazendo vídeos, é um exemplo, né? Ou você quer ser um engenheiro, sei lá, você já começa a se imaginar um arquiteto desenhando prédios. É isso que ele quis dizer com a casinha dos sonhos, né? Mas tem gente que não se dá conta disso. Porque também não adianta você ficar ali só fazendo, estudando e não pensar naquilo, né? Tratar de uma forma fria. É o quê? Se envolver emocionalmente com aquilo que você quer empreender na sua vida. E o mais importante que eu acho aqui é a compreensão e o entendimento de que todo o processo de aprendizado, de mudança, de evolução, ele é aquele gráfico, estou sem papel aqui, mas eu vou tentar improvisar, ele é aquele gráfico do... É o mesmo que eu mostro aqui para a questão da saúde, né? Ele é o gráfico... Sensacional. Faz ele aí pra gente que eu já vi ele. Aqui, ó, esse Ótimo. gráfico aqui, ó. É o tempo aqui e a mudança. A gente quer que seja assim, ó, até chegar lá onde nosso objetivo. Mas a gente tem que entender que é um processo de altos e baixos, indas e vindas, e faz parte da evolução. E muitas vezes a gente já está aqui e vê que não está conseguindo, e aí a gente larga tudo e esquece o quanto que a gente evoluiu nesse processo. Olha quanto que a gente evoluiu nesse processo aqui, ó. Então, às vezes parece que não, mas a gente quer sempre estar lá no ápice, mas faz parte do processo. Você tem que entender que toda mudança ela vai ter idas e vindas, vai ter altos e baixos, vai ter dias bons e dias ruins, mas ela precisa ser constante. Não larga de mão os seus estudos, não larga de mão a sua dieta, não larga de mão o que você estiver empreendendo na sua vida. Pelo amor de Deus, não larga de mão.
continua. Uma hora vai dar liga, uma hora vai encaixar. É isso. Tá? Não sei se eu respondi diretamente a pergunta, mas é pelo que eu entendi que tu mandou escrito, entendeu? Total. Perfeito, foi maravilhosamente bem respondida. E só pincelando aqui, eu acho que é isso, né? Essa questão da aceitação, isso é crucial, né? Quando eu olho para trás na minha vida, e principalmente nos momentos mais difíceis, eu vejo hoje, por ter aceitado tudo que eu vivi, tudo que eu vivo, eu vejo hoje o quão foi importante eu estar lá naquele fundo de poço, lá embaixo, né? Porque foi lá que eu tive as maiores compreensões do porquê eu estava lá, né? Então, investigar o porquê das coisas é crucial, né? Por quê? Por que eu sou assim? Por que estou assim? Por que isso está acontecendo? Buscar a compreensão, né? E senão a nossa autoimagem fica realmente alterada, né? Por que que dizem que tem que ser assim? Mas por que que estão dizendo que tem que ser assim? A gente não tem que aceitar tudo que é imposto para a gente, né? É preciso questionar, é preciso perguntar, mas isso cabe a mim, né? Se cabe, eu consigo alcançar isso agora, né? Está ao meu alcance. Se não estiver ao seu alcance, ok, maravilha. Outras coisas estão ao seu alcance e você vai se realizar nessas outras coisas, né? E em você alcançando essa paz interior de aceitar como você é, onde você está, o que você pode fazer agora, né? O fluxo da vida segue, né? Você vai seguindo ali no fluxo, ouvindo a sua intuição, te coordenando o tempo todo, por aqui, por ali, né? A intuição é aquela coisa, quando você fala assim, putz, eu sabia que eu deveria ter ido por ali. Era a sua intuição que estava dizendo. Então, a gente tem que aprender a ouvir a intuição. É um tanto difícil. Eu, várias vezes, também me pego nesse lance de, tipo, putz, não ouvi a minha intuição. Mas, tudo bem, eu aceito e vida que segue. O que eu posso fazer agora? Como eu posso fazer? Quanto eu posso dar de mim aqui nesse momento, né? E isso gera o que eu trouxe aí como último tema aí, que seria a constância, né? Então eu penso que em você alcançando essa paz interior, essa plenitude, a gente consegue entrar numa constância, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, sobre constância nos objetivos, né? Seja uma transição alimentar, né? Um processo aí, qualquer coisa, né? Como manter essa constância. A ideia tá muito na pegada do que eu acabei de falar agora, né? Mas a ideia disso tudo que a gente tem falado aqui, a ideia, simples, você bem resumido agora, o que a gente busca nessa vida, nessa terapêutica como um todo, né? O que a gente quer buscar conosco e com nossas pessoas que nos cercam, nossos amigos, nossos clientes, enfim. É a gente tentar ser coerente, levar uma vida coerente com o nosso sentir. O que eu quero dizer com isso em termos práticos? O que eu penso, o que eu sinto e o que eu falo está harmônico. Se essas três coisas estiverem harmônicas, a gente consegue caminhar bem, né? Pelo menos minimamente razoável, né? Com uma sanidade mental preservada nessa vida. E a gente tem que entender também, pessoal, já vou chegar na constância, que esse fluxo da vida, na verdade, é o processo. São processos da vida. O Will falou coisas aí de experiências que ele teve que passar para poder chegar naquele lugar. E está tudo relacionado com essa questão da própria aceitação de determinadas coisas. Né? Tem coisas que a gente não vai conseguir mudar e está tudo bem. Deixa o processo da vida, escuta um pouquinho a vida, escuta um pouco. Muitas vezes, a gente vai ficar um pouco meio abstrato aqui, até um pouco esotérica, né? Mas eu tenho certeza, eu vou falar e vai tocar em muita gente. Às vezes você estava andando assim, você leu uma coisa, e caramba, aquilo ali conectou com uma coisa que você tinha sonhado, ou que você tinha pensado. Às vezes você chegou e viu uma cor, viu uma pessoa que você não deveria tanto tempo na circunstância tal, ou botou uma música justamente naquele momento que tem a ver com aquilo que você estava lembrando. Só, que é isso? É esoterismo? Cadê a ciência? Não, pessoal, isso é para mostrar para vocês que, cara, existe algo muito além, existe uma inteligência inata do cosmos, da vida, do universo, que está todo o tempo ali falando com a gente, apontando a direção, querendo tratar a gente com respeito, com carinho, orientando a gente para o que a gente tem que fazer. Te dando aquilo tudo, aquelas opções. Só que a gente simplesmente, né, resolve não dar ouvido,
não resolve seguir ali aquele balançar da ansiedade, aquele movimento, aquela rigidez, querer fazer tudo na força, quando na verdade é tudo no jeito, seguir o fluxo da vida. E para você ter constância, você tem que ter uma rotina, chegando na rotina, chegando na constância. Para você ter uma constância, você tem que ter uma rotina. E dentro daquele ciclo que eu acabei de escrever aqui, eu acho que eu perdi o papel, gente. Cadê o papel? O gráfico que eu acabei de fazer agora, de altos e baixos, indas e vindas, dentro desse ciclo aqui, a rotina é fundamental. Porque às vezes a rotina ela não vai poder ser feita perfeita, o quê? Momento de baixa. Às vezes você vai conseguir fazer. A constância é isso. Caiu, levanta, vai a fundo, vai embora, vai seguindo o seu objetivo, independentemente do lugar onde você esteja. Se você está no fundo do poço, se é o fundo do poço lá o lugar que você está, saiba que não dá mais para cair, porque é o fundo. E saiba que lá tem uma corda. E a única coisa que você pode fazer é subir nela. É a melhor coisa que você pode fazer. Maravilha, sensacional. Eu acho que tudo que a gente falou aqui, né, até agora, traz para esse ponto de constância, né? Todas essas ferramentas que compartilhamos aqui nos ajudam a ter constância, né? E na verdade tudo que a gente compartilhou aqui foi nada mais que a nossa própria experiência na vida, né? Acontece que eu acho que eu assim me identifico muito contigo, Dan, porque vejo que você é um cara que, como eu sempre observei a vida, né? Eu acho que a gente precisa ter esse lance de observar a vida, né? Olhar para a nossa vida, para nós observar os momentos que estamos vivendo, né? E buscar os porquês das coisas, buscar a compreensão de tudo aquilo, né? Porque, como eu falei lá atrás, hoje eu compreendo o porquê que eu fui parar lá no fundo do poço em 2016, depois que meu pai morreu e eu tive que fechar minha loja e tal, e aquela coisa, o sonho acabando, mas tudo teve um motivo, teve um porquê. Então, buscar essa compreensão me trouxe uma paz de espírito que eu pude relaxar no fundo. Olha só, eu costumo dizer isso para as pessoas, quando eu estava lá no fundo do poço, desesperado, no momento que me veio a compreensão, assim, que eu parei, respirei, né, como a Elaine comentou aí, a respiração está diretamente conectada com essa sensação de paz, de espírito, de calma, né? Quando eu respirei e sentei ali em lótus no fundo do poço, putz, veio um plim assim, eu olhei para cima, como se a corda tivesse descido, e eu saí daquela situação e fui para uma situação a qual eu nunca tinha experienciado na minha vida. Assim, eu saí de um momento muito crítico financeiro para um momento que um ponto no qual eu jamais tinha experienciado em toda a minha vida. Ou seja, foi uma coisa assim, pum, de um extremo para o outro, né? E aí a vida começou de novo aquela senoide começou a fluir novamente, tudo foi, mas foi preciso relaxar, respirar, aceitar, né? E compreender aquele momento da vida e ver, entender para onde o meu espírito, né, para onde a vida iria me guiar dali para frente, porque eu sempre tive propósitos, ambições, a gente tem que ter propósito na vida, tem que ter um objetivo, tem que querer alguma coisa, porque senão a vida aí não tem fluxo, não tem nada, se você não tem objetivo, não tem nada, tá ali parado, né, como é que a gente comentou antes, foi do budismo lá, de sair, de não querer nirvana, fazer nada. Do vazio, nirvana, né, do vazio. Só medita. Não, acho que não é bem por aí. Bom, cara, vamos pegar aqui. Tem três perguntas aqui, ó. A primeira foi do Clayton, ele disse: por que é tão difícil mudar o estilo de vida tóxico? Quer mandar ver aí? Por que é tão difícil mudar o estilo de vida tóxico, né? Porque, na verdade, a rigor, porque a vida é tóxica, né? A vida é tóxica e realmente vai ser muito difícil. E porque a gente está num emaranhado, cercado de muitos tóxicos, de pessoas tóxicas, de comida tóxica, de ambiente tóxico. Então, como eu amo aquela música do System of a Down, Toxicity, né? Que eles falam, eles têm essa pegada meio psicodélica, uma pegada meio reflexiva nas músicas dele. Eu gosto muito dessa banda até. Toxicity. Tá tudo muito tóxico. Então, por isso que é difícil. Essa é a razão, sendo bem resumido aqui. E por isso que é importante fazer um detox, né? Aliás, não só fazer, como viver em detox. E não é só o detox do que você come, né, com a boca.
É o detox do que você escuta, é o detox do que você está enxergando no ambiente, vai um pouquinho para fora das grandes cidades, é um detox sinestésico, auditivo, sexual, é um detox amplo. Por isso que é tão difícil e enquanto a gente viver nesse mundo louco, vai sempre ser difícil. Exato. E eu, no começo desse ano, eu e a Eli, a gente foi para um retiro, né? Literalmente se retirar dessa toxicidade toda. E a gente ficou 14 dias sem celular, sem pegar no celular, sem nada, só ali na natureza. Cara, tipo assim, pô, depois que deu os 14 dias, você não queria mais voltar, assim, tipo, tu não queria, porque tu teve ali uma experiência de uma vida completamente diferente, assim, uma vida real, né, tipo, mas enfim, a gente tem que lidar com tudo, todo esse ambiente que a gente está aqui introduzido, né, é importante aceitar, compreender e se posicionar, né, e tocar a vida aí diante do caos assim mesmo, né, se desintoxicando, utilizando ferramentas de desintoxicação, né. Aí a Priscila pergunta aqui, quer melhorar e se organizar nesse mundo louco, principalmente quem mora em uma metrópole. Acho que é mais um comentário, né? O livro do Dani é incrível, eu tenho já li e vou ler novamente. É um super guia de ajuda para quem... e parou aqui o texto. Mas gratidão, Priscila. Sensacional, Dani. O Beijo. livro realmente é, literalmente salvando vidas, né? Eu acho que tudo que a gente compartilha, né? Não se gabando aqui, pelo amor de Deus, mas é, é sobre a importância de cada um. Todo mundo tem algo a dizer para o mundo, né? Lucilena Galvão fala muito isso. Você precisa deixar sua mensagem no mundo. Então, né, a gente precisa se posicionar, né, e não ficar só seguindo regrinhas e trazer a sua mensagem, deixar a sua mensagem ao mundo, porque o mundo é isso, é diversidade, é você compartilhar a sua experiência que é única, né? Então, claro que vai ter pessoas que vão ter experiências próximas, similares, né? Como eu me identifico tanto com o Dani, com o estilo de vida dele, com a forma como ele pensa, enxerga a vida. Por isso, eu estava ansioso para essa live, para esse encontro aqui, a gente ter essa troca, que eu sabia que seria, assim, sensacional, né? Eu acho que, bom, aqui tinha essas perguntas e tinha uma outra aqui que soltaram aqui que eu achei interessante agora. Uh, ne, ne, Nelito perguntou sobre MSM. Meu amigo, não é o tema da live, mas muito cuidado, tá? Precisa de muito estudo ainda em cima disso aí, cara. Daniel Peixoto, atividades quase diárias. As minhas refeições são comuns no dia a dia. Sinto que falta algo, mas o que você me recomenda para não ficar ansiosa? Glauci, o que você recomenda para ela não ficar Tô achando ansiosa? estranho que eu não tô conseguindo ver as perguntas do pessoal. Isso aí que você tá lendo, eu não tô conseguindo ver. A última mensagem que eu vi aqui foi a da Letícia. Depois eu não vi Essa mais. aqui Essa que eu li agora tá aqui tá nos comentários aqui no chat É, aqui. os comentários do chat não estão aparecendo para mim. É que Eu estou achando estranho que tá tudo muito parado aqui. Mas enfim, eu vou responder mesmo assim. Pode repetir, por favor? O que ele quer comer? Como é que é? a Glaus, a Glaucia Miriam pergunta como ela pode, o que você recomenda para ela não ficar tão ansiosa, né? Ela tá com as refeições dela no dia a dia, né? Parece que ela tá ali na rotina dela e tal, mas ainda assim talvez esteja ficando ansiosa. A Glaçamira, um beijo, não é minha tia. É, na verdade, a gente está ansioso. Por que a gente está ansioso? Vou falar a razão de tudo, né, que eu penso, e vou dar assim, ferramentas, né, terapêuticas que podem ajudar, obviamente. A gente está ansioso, na verdade, porque a gente, a grosso modo, não está vivendo muito presente, né? Então, quando a gente não está apreciando o que a gente está vivendo, então a gente tende a ficar um pouco ansioso para sair desse lugar, a ansiedade se movimentando, porque ela quer que você se mova para sair daquele lugar ali. Só que a gente tem que aprender a usufruir do presente que a gente está, das pequenas coisas boas da vida e enfrentar as maus coisas, né? As coisas ruins a gente tem que enfrentar, porque o presente está aí. Nem sempre ele vai ser. Você vai aproveitar o presente, digo não no sentido de amar tudo que está rolando, mas aproveitar as pequenas coisas e lutar, não se esconder, né, daquelas coisas. É como a gente acabou de falar aqui, se você rever a live de novo, você vai entender. E é isso, viver o presente e
enfrentar as coisas que estão no presente, né? Que vem como desafio para a gente, se posicionar, como o Will bem falou aí muito bem, se posicionar é fundamental, tem que se posicionar. E as ferramentas terapêuticas é o arsenal que a gente tem aí, mas eu digo, a terapia ela é só uma ajuda, né? É uma ajuda. Você pode tanto usar a alimentação, pelo amor de Deus, a alimentação ela não tem que ser vista como uma ferramenta para simplesmente por si só que vai reverter e vai curar nem nada, ela é uma ferramenta nesse processo, porque é tudo holístico, tá, gente? Vamos parar com essa parada aí. Mas a alimentação natural com certeza vai ajudar. Uso de chás medicinais vai ajudar pontualmente, não como um hábito, né, rotineiro, mas vai ajudar com certeza. O chá de camomila, o chá de erva São João, tem vários chás que vão usar para acalmar, barriga vazia, para poder a mente, né, fluir melhor, as ideias fluírem melhor também. São alternativas. Tem gente que usa psicotrópicos, essas coisas aí que a gente não é muito a favor, mas são ferramentas, né? São instrumentos para poder aí dar um pouco de conforto na pessoa, porque realmente é um processo que é um pouco delicado, né? Cada um está passando por uma situação delicada da vida, tem gente que está numa situação muito complicada, e aí vai de cada profissional ali conduzir esse processo, que é o próprio corpo que vai fazer, a própria pessoa que vai ser a protagonista. O profissional só vai estar ali no caso, se for necessário, quem puder ter condições de ter acesso a um profissional, não só na questão da terapêutica também, mas até um psicólogo que seja honesto, né, uma coisa assim do gênero, não psiquiatra, tá, por favor, porque vai prescrever remédio, não são todos, mas a figura do profissional ele é só um apoio, né, ele é só um apoio. Ele vai ali montar uma estratégia realista para você, dentro da sua realidade de vida ali, e te passar o conhecimento, te orientar. Agora, quem vai tomar a consciência e fazer as mudanças o principal é a pessoa, né? A pessoa que tem que tomar a consciência, né, e fazer as mudanças que tem que ser feito. O terapeuta ele só vai ali conduzir no processo e desenvolver uma estratégia realista, né? Não adianta você chegar para a pessoa e falar, faz jejum, faz só como fruta e vegetal. Tem que ver caso a caso. Às vezes não dá, às vezes dá. Eu acho que é isso aí. Eu acho que deu uma resposta legal para como você pode lidar com a ansiedade. Eu também acho que é isso. O terapeuta, ele te apoia, né? Ele te dá suporte para você fazer as melhores escolhas possíveis dentro da sua realidade, né? Às vezes quem está fora consegue ter uma noção um pouco melhor, né, do que você está querendo, porque às vezes a gente dá uma viajada mesmo, né? E, tipo, que é uma coisa que está além e acaba não enxergando. E o terapeuta faz aquele papel, olha, existem outras possibilidades, existem outros caminhos, né? Talvez esse alimento se encaixe melhor para você. Talvez o café não esteja te fazendo bem porque tu tá ficando muito ansiosa, né? Talvez alimentos que estimulam demais te deixam mais ansiosa ainda, né? Então, são todas ferramentas, né? Eu acho engraçado que eu acho que o terapeuta psicólogo ele é um profissional muito importante, porque viver nesse caos aqui é complicado, é difícil. E o terapeuta psicólogo é aquele profissional que, assim como eu, dedica a vida à alimentação e essas ferramentas de alimentação. O psicólogo ele também dedica a vida a estudar os processos mentais, emocionais, né? Então, esse cara tem ferramentas para nos ajudar. E às vezes as pessoas vão no psicólogo e acham que o psicólogo vai dizer o que fazer. Não, ele não vai te dizer o que fazer. Ele vai te mostrar caminhos, né? Ele vai mais ouvir você falar do que te dizer o que fazer, né? Ele vai te ajudar a você compreender, enxergar coisas que você não está enxergando dentro de si mesmo. Eu gosto muito da profissão psicólogo. Sou um cara que, 2016, 17 e 18, eu frequentei a faculdade de psicologia na PUC, entrava lá junto com uma amiga que fazia o curso, né? E ela me convidou a participar das aulas e eu participava das aulas e não era matriculado, coisa e tal, enfim. Eu acho incrível a psicologia, mas se você não consegue ter esse profissional, existem os livros, né? Tem o livro do Daniel aí com 77 dicas, tem infinitos outros livros, né? Mas o importante é buscar compreender os conflitos, né? Compreender os nossos conflitos, porque se você não busca solucionar os conflitos, ou ao menos compreendê-los, uma hora essa energia que está ali no seu consciente, inconsciente, no seu coração, vai buscar um meio de se manifestar. E esse meio de se manifestar vai ser o corpo através de uma enfermidade, né? Então, basicamente
É isso? Deixa eu ver, parece que surgiu Exatamente isso. Exatamente. uma outra ferramenta, Flor do Cristal. Uma outra ferramenta para lidar com a ansiedade também são práticas de autoconhecimento, como meditações e criar até Faltou fazer falar isso. algumas Faltou falar isso. Faltou falar isso. Exatamente. Não, meditação, gente, olha, é incrível. Vai treinando que vocês conseguem. Flor do Cristal, minha amiga Érica, se eu não me engano. Você pode praticar yoga também, que você já vai estar meditando, né? Para quem tem dificuldade de meditar, você faz yoga que você vai estar fazendo uma meditação mais ativa, né? Exatamente. Eu, por exemplo, eu ando de skate. Gente, no momento que eu estou andando de skate, eu estou andando de skate. Eu não estou pensando em nenhuma outra coisa. Está meditando, né? Você está meditando. Fazer alguma coisa que conecta com o seu sentir, tá? É uma forma de meditação. Não é só ficar parado e dizer não. Ou não. É você fazer uma coisa que você está presente, né? Que você realmente está conectado com o seu sentir, seja o que for. Até jogar futebol, até uma coisa ativa. Não precisa ser uma coisa parada também. Aquilo ali é meditação. Exatamente. Eu gosto muito do lance. Tem pessoas que vão ser mais do movimento, outras vão ser mais de conseguir ficar ali paradinho, quietinho. Mas o movimento, fazer algo que você gosta, que você ama, é crucial. Pô, se tu gosta de futebol, se tu gosta de skate, meu, vai fazer isso. Tira um momento da sua vida para fazer isso. Né? Porque é um processo meditativo, é uma conexão muito profunda com a essência divina da vida. Então, eu acho que é isso, meu amigo. 12h11. Pô, quero te agradecer do fundo do coração, porque um momento incrível aqui, muito prazeroso, uma honra estar aqui contigo. Gratidão por todo o conhecimento compartilhado, né, para o nosso público aqui, nossa galera que segue a gente. Gratidão a todos vocês que estão aqui com a gente até agora. Quem está assistindo aí também, depois que essa live estiver salva. Gratidão, tamo junto. Vem com a gente aí se precisar de uma força, de um auxílio. A gente está aqui para compartilhar e se unir a vocês aí nessa jornada incrível. Dan, gratidão, meu querido. Valeu, meu. Tamo junto aí. Um grande abraço. Valeu pela oportunidade. Valeu, galera. Um beijo para todos. Valeu. Tamo junto. Agora deixa eu ver como é que eu paro esse negócio e como é que eu salvo esse trem. Gratidão, meu povo. Tamo junto.